bom dia a todos os professores, coordenadores, gestores que estão nos acompanhando hoje em mais um ATPC da área de linguagens. Espero que o nosso encontro seja produtivo e que ele traga elementos para que a gente possa pensar e repensar a nossa prática docente. Eu sou a Daniele, sou professora de língua portuguesa da rede e hoje comigo nós temos a presença da nossa colega, professora Letícia. Olá, bom dia a todos, professores, gestores. Bem-vindos a mais uma TPC da área de linguagens. No nosso encontro da semana passada, nós refletimos um pouco sobre o tema da tecnologia. Como a tecnologia e seus eixos estruturantes, da perspectiva do currículo paulista, pode auxiliar na prática docente em tempos de trabalho remoto. Hoje, nós retornaremos com a temática da tecnologia, mas observando os instrumentos e ferramentas que podem ser usados na avaliação em tempos de trabalho remoto e aulas mediadas por tecnologia. É importante ressaltar que avaliar não significa punir, mas acompanhar o progresso dos estudantes e de todo o processo de ensino-aprendizagem. A prática da avaliação, ela faz parte do trabalho docente, é desafiadora, é complexa, mas extremamente importante para a tomada de decisões em prol do desenvolvimento de habilidades e competências. É realmente um desafio, né, Letícia? É importante dizer também que a nossa pauta foi baseada a partir da competência 5 da BNCC, reiterada pelo currículo paulista, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Diante disso, o objetivo nosso hoje será refletir sobre as possibilidades de avaliação das habilidades desenvolvidas pelos estudantes durante o trabalho remoto. Para iniciar, então, gostaríamos de convidar vocês, professores, para que participassem no chat, respondendo a seguinte pergunta: o que você está usando para fazer o acompanhamento do progresso das aprendizagens dos estudantes? Vocês terão 3 minutos para fazer suas considerações.
Muito obrigada pela participação de vocês. Letícia, os professores citaram diversas estratégias e recursos para realizar esse acompanhamento. Diversas redes sociais, como Facebook, blog, WhatsApp, Instagram, inclusive, fotografias de atividades. Né? Por exemplo, a professora Rita de Cássia falou que tem utilizado WhatsApp, Facebook, e-mail, Teams e atividades digitadas. Então, ela está utilizando mais de um recurso. A professora Roberta falou que utiliza o centro de mídias, o Google Classroom. A gente compreende que nesse momento de trabalho remoto, existem diversos recursos e plataformas digitais, né, para a gente realizar esse acompanhamento. Mas ninguém melhor do que o professor que conhece a sua realidade, que conhece os seus alunos, para poder selecionar os instrumentos mais adequados, não é verdade? É verdade, Daniele. O professor ele tem autonomia para selecionar esses recursos, o que ele tiver mais familiarizado, né, ele e seus estudantes, e é importante retomar a intencionalidade pedagógica. Né? Então, o professor deve avaliar o recurso que mais se adeque para o desenvolvimento de habilidades e competências dos seus estudantes. É interessante ressaltar também que os professores citaram tanto instrumentos quanto ferramentas de avaliação. Então, nós precisamos separar, né, esses dois elementos, o que é o instrumento e o que é a ferramenta. Quando nós pensamos em instrumento de avaliação, diz respeito ao produto, ao que o aluno produziu para ser avaliado. Já a ferramenta é o meio pelo qual o estudante vai compartilhar com o seu professor este produto. Então, por exemplo, se nós pensamos no resumo, pode ser de uma obra literária, de um capítulo de um livro didático, o resumo é um instrumento de avaliação. Já o e-mail, se o estudante compartilhar por e-mail com o seu professor, essa é a ferramenta utilizada. Diante dessa diferenciação que a professora Letícia apresentou, vamos para mais uma interação no chat, então. Agora, nós gostaríamos que vocês fizessem considerações e dissessem um instrumento avaliativo e uma respectiva ferramenta em que os estudantes possam desenvolver esse instrumento. Tá? Indiquem aí no chat, nós vamos deixar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Letícia, foram citados diversos exemplos pelos professores
Por exemplo, o uso de vídeo como instrumento, por meio das ferramentas Facebook e YouTube, o uso de podcast por meio do WhatsApp, as respostas de atividades, inclusive pelo Centro de Mídias. A professora Daniela falou que pede produções textuais, que eles enviem pelo Classroom. A professora Lília utiliza, inclusive, a análise da AP. A professora Silvana pede pesquisas, notícias de jornais, também pelo Google Classroom. São muitas as possibilidades, não é verdade? É verdade, professora Daniele. E essa diversidade de instrumentos e de ferramentas, ela favorece o desenvolvimento de atividades para todos os públicos, para os diversos perfis de estudantes. Lembrando que, além da intencionalidade, o professor deve avaliar também o público a qual ele leciona. Os estudantes, eles não têm todos o mesmo perfil de aprendizagem. Cada um aprende num tempo diferente. E é importante, portanto, que essas ferramentas e instrumentos se adequem aos diferentes públicos, aos diferentes perfis de estudantes que nós temos na rede. Sem dúvidas. Pensando nessa diversidade mesmo de ferramentas, é que nós vamos propor uma primeira reflexão para você, professor. Essa atividade é apenas de reflexão, nós não vamos fazer um comentário posterior, porque a atividade se estende em 3 diferentes momentos. Podemos colocar, então, a reflexão? O que se pode avaliar e de que forma possível, considerando os instrumentos e ferramentas que foram apontados? Então, professor, você terá alguns minutos para realizar esta reflexão. Bom, agora que você já refletiu um pouco sobre como é possível realizar essa avaliação por meio de instrumentos e ferramentas, nós convidamos você, professor, a assistir à palestrante Gisele Aparecida Leal, com o vídeo Avaliação, e eu com isso. Vamos ao vídeo? O tempo tá ok. Então, falar de avaliação, para quem estuda muito de avaliação, para quem conversa muito, lê muito, é muito gostoso, é um tema muito polêmico, mas é muito gostoso. Mas viver a avaliação é que é o nosso grande desafio. E o que eu vou conversar hoje com vocês sobre avaliação, eu vou falar sobre vida, ok? Falar sobre vida. Porque, afinal, nós avaliamos e somos avaliados em qual tempo? Simplesmente o tempo todo. Vamos lá, vou convidar vocês a fazer uma volta no tempo. Quando vocês estavam no ciclo 2, lá no antigo ginásio, muitos aqui, como eu, fizeram ginásio. Qual era a sensação que vocês tinham quando se falava em avaliação? Na verdade, vamos traduzir isso. É a prova. Medo, angústia. Nossa, eu vi uma professora ali atrás pondo a mão na cabeça. Essa sensação, de você ser avaliado, parecia que alguém dizia assim para você, eu vou te avaliar. Ou seja, eu vou te colocar à prova de.
Eu vou avaliar aquilo que você não sabe, aquilo que você não aprendeu, e aí você dizia assim, nossa, vai cair na prova exatamente aquilo que não deu tempo de estudar. E é dessa sensação, já que nós estamos falando de avaliação e de vida, que a pergunta que eu tenho a lhes fazer, avaliação, e eu com isso? Será que eu estou reproduzindo hoje, dentro da minha sala de aula, dentro do meu cotidiano de trabalho com os alunos, esta sensação que foi minha um dia e que foi péssima? Como será que eu vejo essa avaliação? Eu avalio o aluno? Será que em algum momento eu estou avaliando o meu trabalho, avaliando o meu planejamento? Essa avaliação que é uma mão de ida e uma mão de volta, ela tem feito esse papel no meu trabalho cotidiano dentro da sala de aula, dentro do processo ensino e aprendizagem? E aí é que nós vamos retratar o que, de fato, nós vamos fazer com essa avaliação. Critérios sólidos e claros para todos. É muito importante que o meu aluno saiba como ele vai ser avaliado e que eu saiba como eu tenho que avaliar o meu planejamento, as minhas estratégias metodológicas de trabalho em sala de aula, para que eu possa, aí sim, configurar uma avaliação mais justa. Regular esse planejamento, ajustar aquilo que eu quero ensinar com aquilo, tudo que os meus meninos e meninas precisam aprender, revisitar os critérios de formação de classe. Pensar nos critérios de formação de classe é outro ponto da nossa avaliação, que vai nos ajudar muito a revisitar. E Elvira de Souza Lima escreve muito bem sobre isso, nos dando sustentação teórica para quais são os critérios que vão nos ajudar a incluir esses alunos no curso da aprendizagem. E, por fim, gente, essa é outra tecla que eu tenho batido bastante quando converso com educadores. Precisamos repensar em outras linguagens. O teatro, a dança, a música, a obra de arte, as artes visuais, as suas diferentes expressões. Quais linguagens eu posso usar para ajudar este aluno, e esse é o verbo, ajudar este aluno a compreender o mundo, a se incluir no curso da aprendizagem? Eu preciso, como professor, aprender a deixar os alunos aprenderem. O ensino prevê aprendizagem e avaliação faz parte desse processo. Como que o meu aluno pensa para aprender? Na medida que eu consigo responder isso, eu consigo indiscutivelmente dar uma aula, fazer um trabalho que venha ao encontro do ensino e da aprendizagem. Equilibrando esses dois. Ensinar, aprender, compreender e conhecer. Essa fala da professora Gisele Leal, ela traz muitos pontos importantes, né, para a gente repensar na nossa concepção de avaliação e ressignificar, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Algo que eu acho muito interessante que ela aponta é a questão de nós não reproduzirmos no nosso cotidiano essas sensações negativas que todos nós carregamos de situações avaliativas pelas quais nós já passamos, né? E que, tão importante quanto pensar nos instrumentos e nas ferramentas que nós selecionamos para essa avaliação, é pensar no significado que essa avaliação tem durante o processo e como ele vai impactar na aprendizagem deste aluno. Perfeito, professora Daniele. De fato, é isso. Como a professora Gisele bem pontua, a avaliação, muitas vezes, ela traz um sentimento de medo, de angústia, e é exatamente isso que nós não queremos para os nossos estudantes, né? É um processo desafiador, sim, mas é preciso essa mudança de paradigmas mesmo em relação à avaliação. A avaliação é um processo
muito complexo. Agora, nós vamos ver alguns pontos trazidos pelo professor Cipriano Carlos Lucchesi em relação à avaliação. Quais pontos são relevantes para pensarmos nesse processo? Primeiro, né, o Lucchesi pontua que é preciso saber o nível atual de desempenho do aluno, que é a etapa diagnóstica. O segundo ponto que interfere na avaliação é comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo, a qualificação. E o terceiro ponto, apontado por Lucchesi, é que é preciso tomar decisões que possibilitam atingir os resultados esperados. Planejar atividades, sequências didáticas, projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para cada etapa. O que o Lucchesi quer nos trazer aí de reflexão é que, para realizar a prática da avaliação, o professor sempre deve olhar diferentes pontos desse trajeto. O primeiro, no percurso, é realizar a avaliação diagnóstica, ou seja, observar os saberes prévios desses estudantes. Depois, é conceituar o que se pretende alcançar, quais as habilidades, quais as competências que o aluno precisa desenvolver no seu percurso de aprendizagem. E depois disso, determinado o ponto de partida e o ponto de chegada, é determinar os meios pelos quais o professor pode realizar, desenvolver esse projeto. Aí, claro, observando a gestão de sala de aula e também os instrumentos e ferramentas de avaliação. Outro ponto importante levantado pelo professor Cipriano Carlos Lucchesi é sobre as nomenclaturas geralmente utilizadas com avaliações. Essas adjetivações, tipificações da avaliação, elas não dizem respeito ao ato de avaliar em si, mas sim às outras dimensões que estão envolvidas no processo de avaliar. Por exemplo, quando nós pensamos em Benjamin Bloom, que atribui a avaliação à classificação, né? Avaliação diagnóstica, avaliação formativa ou avaliação somativa, o que Bloom está pensando, na verdade, é sobre os diferentes momentos em que a avaliação se realiza. Primeiro, no início desse processo, que é a avaliação diagnóstica, depois, ao longo desse trajeto, que é a avaliação formativa, e, por fim, a avaliação somativa, que diz respeito aos resultados esperados pelo professor. Também é interessante que o professor utilize critérios bem específicos para a avaliação. O estudante precisa ter claros os objetivos dessa avaliação e os critérios pelos quais ele será avaliado. Depois de feita a avaliação, observados os critérios, é preciso realizar as devolutivas para todos os interessados. Primeiramente os estudantes e depois, em momento oportuno, os pais ou responsáveis e também o corpo docente. Exatamente. A avaliação, ela faz parte do ato pedagógico. E a gente pode entender o ato pedagógico como um ciclo, que ele começa com o planejamento do professor, da sua ação. Na sequência, ele vai executar essa ação. Em seguida, ele vai avaliar e, a partir da avaliação, é que ele vai conseguir subsídios e elementos para fazer o levantamento de um diagnóstico da situação atual destes alunos. E esses elementos servem para que ele possa repensar e replanejar novamente as suas ações. Então, a gente tem um ciclo, né, e que o diagnóstico aparece ali, mas o diagnóstico ele não é só inicial, mas ele vai perpassar por todo o processo. E por isso é muito importante, como a Letícia já pontuou, a questão da clareza do professor, né? A intencionalidade pedagógica que ele vai ter para que essa avaliação seja real, de fato significativa e possa melhorar a aprendizagem dos alunos, que essa é a função primordial da avaliação. Vamos ao desafio, professora Daniela? Vamos. Diante, então, de todas as considerações que nós fizemos, da sua reflexão inicial, do vídeo, dos apontamentos do professor Lucchesi, nós gostaríamos agora da sua participação no chat, compartilhando conosco e com os colegas quais ações você pretende mobilizar para avaliar os estudantes nesse momento de aulas mediadas por tecnologia. Vocês terão quantos minutos agora, Lê?
10 minutos. 10 minutos. Vocês terão 10 minutos para fazer essas considerações. Ai, gente, esqueci.
tivemos muitas considerações, os professores. Gostaria de agradecer, dizer o quanto é importante, mesmo que nós não consigamos, né, ler todos esses comentários, mas é importante porque os colegas que estão em casa no chat observando, eles podem ser inspirados, eles podem ter novas ideias a partir dos comentários, né? O ATPC, ele é um momento de trocas de experiências, de trocas de vivências. E mesmo à distância, a gente não pode deixar de cumprir também esse papel dessas importantes trocas. Os professores, muitos colocaram a questão da participação e do engajamento do aluno. E é interessante pensar nesse conceito de engajamento, que ele é um conceito novo para a rede, né? Utilizado muito nos componentes de projeto de vida e de eletivas. Mas não significa que ele pode ser analisado apenas nesses componentes, mas em todos os outros. Outros professores também comentaram, por exemplo, a professora Maria, falou da participação, né, do aluno por qualquer meio, qualquer ferramenta. A professora Alice falou do acompanhamento constante, observando e registrando essas atividades que os alunos realizam. A professora Ariane falou de instrumentos e ferramentas utilizadas, como trabalhos, foto e áudio enviados pelo WhatsApp. A professora Ana Aparecida falou da avaliação do compromisso, da participação, também falou da importância da devolutiva. O professor Cláudio falou do planejamento, a avaliação da autonomia e do protagonismo do aluno, as pesquisas, e também pontua a devolutiva novamente, né, como nós já falamos do quanto ela é importante. A professora Alex falou de trabalhar as avaliações em paralelo com as habilidades socioemocionais, trabalhar o cognitivo e as habilidades socioemocionais, que sem dúvida são de extrema importância nesse momento, né? Uma coisa interessante para a gente pensar também a respeito desse processo de avaliação do professor é a questão da postura investigativa que esse professor deve ter. Se a avaliação ela precisa trazer elementos para ser realizado um diagnóstico, para que o professor consiga melhorar, pensar em melhores intervenções para a aprendizagem do estudante, é importante que ele tenha uma postura investigativa, realizar perguntas de como o estudante chegou até aqui, como esse estudante aprende, a partir disso, como eu posso pensar em melhores ações, em novas intervenções, para conseguir colocar o aluno no curso da aprendizagem. Perfeito. O que eu noto, professora Daniele, é a ressignificação desse processo de avaliação. Eu vejo os professores muito autônomos na escolha de instrumentos e ferramentas que visam a promoção da autonomia do estudante. É importante isso, né? Não trazer essa sensação de medo, de angústia. Por que não promover atividades de avaliação que sejam mais prazerosas e que trabalhem a criticidade e a criatividade dos estudantes? Eu acho que isso é fundamental. E ainda pensando nas palavras do professor Cipriano Carlos Lucchesi, é importante ressaltarmos que a avaliação ela é um processo de qualificação, ela é um recorte da realidade e a partir desse recorte é que o professor vai qualificar através de um padrão de qualidade e de certa forma, traz um olhar do professor. Por isso que é tão importante trazer à tona os critérios da avaliação, para que seja de fato uma avaliação justa e que promova a igualdade dos estudantes. E pensando em todos esses recursos, né, promover de fato avaliações que contemplem os diversos perfis. Com certeza. E eu acho importante dizer também que acredito que nesse momento todos nós, né, ficamos angustiados com as inúmeras possibilidades de instrumentos e ferramentas, o que é certo e o que é errado, mas na verdade não existe certo e errado. Todos nós estamos tentando, todos nós estamos aprendendo, né? O que a gente tem que observar é a nossa realidade, o nosso contexto. É ele que vai dizer o que é adequado ou não, quando a gente trata de avaliação nesse momento, não é verdade? Perfeito. É por isso que nós vamos observar aqui alguns pontos do documento orientador para atividades escolares não presenciais, que foi preparado pela Coordenadoria Pedagógica
da SEDUC, e é interessante que esse documento ele traz uma liberdade e uma autonomia para as práticas do professor em relação às avaliações, né? Nós retiramos esses pontos das páginas 26 a 31 e nós vamos estabelecer agora, então, alguns comentários sobre os principais elementos abordados. O primeiro deles é a realização de atividades, que diz considerar a entrega das atividades realizadas, seja por meios digitais, quando possível, ou físicos, bem como o envolvimento, engajamento e autonomia do estudante na elaboração das atividades propostas. Então, eu vejo muito nos comentários dos professores essa questão de trazer outros elementos para avaliação. Não só a entrega das atividades, também, isso é primordial, mas avaliar, por que não, o engajamento, a participação nos fóruns, nas redes sociais, enfim, nas ferramentas em que o professor esteja utilizando para efetuar esse vínculo com o estudante. Um outro ponto também interessante nessa observação é em relação ao uso não apenas dos recursos digitais. Nós sabemos que temos muitos alunos da rede que, infelizmente, nesse momento, eles não têm acesso a esses recursos. É importante também trabalhar com os recursos físicos, né? Nas escolas nós temos os livros didáticos no PNLD, nós temos o caderno do aluno, o caderno Aprender Sempre, que chegou para a rede, porque a avaliação, como ela não pode ser um processo de exclusão, nós temos que pensar na rede como um todo, né? E pensar também em outras ferramentas e instrumentos que vão realmente atingir pelo menos um maior número de alunos. Por exemplo, a gente tem realidades em que nem existe o acesso, né? Por exemplo, nas unidades prisionais, na Fundação Casa, que os professores estão trabalhando por meio de roteiros de atividades, que não existe esse acesso à internet. Perfeito. Oportunizando sempre a aprendizagem de todos os estudantes, né? Exatamente. Por vias digitais ou não. Então, segundo ponto, e alguns professores já trouxeram isso nos comentários, é o trabalho com projetos e pesquisas. A atividade visa estimular a aprendizagem dos estudantes de maneira mais ativa, incluindo pesquisas ou projetos a partir de desafios propostos pelos professores, ou a elaboração de materiais a partir do que foi estudado, como mapas mentais, resumos, cartazes, histórias em quadrinhos, entre outros. Eu acho que a tecnologia, ela oportuniza muito esse desenvolvimento de habilidades em relação a pesquisas, né, em projetos. Por que não trabalhar um projeto interdisciplinar? Eu acho que seria muito interessante nesse momento. Com certeza. O terceiro ponto é, como nós já comentamos, a participação e o engajamento dos estudantes. Para todos os estudantes que tiverem acesso ao centro de mídias ou a plataformas online para assistir às aulas simultaneamente, a participação deles poderá ser considerada para compor as notas do bimestre. Então é isso, se o estudante ele tem acesso tanto ao centro de mídias como a outras plataformas, pode ser o Google Classroom ou qualquer outra que o professor esteja familiarizado e utilizando com os estudantes, por que não também, né, atribuir um conceito aí de engajamento e participação nos fóruns e nas demais atividades que o professor propor, né, durante esse período de isolamento social. Sem dúvida. O próximo ponto é sobre os instrumentos de verificação de avanço das aprendizagens de forma discursiva. Considerando as dificuldades logísticas de realização de provas escritas, uma alternativa que poderá ser utilizada, dependendo dos recursos disponíveis pelas escolas e pelos estudantes, será a verificação de aprendizagem virtualmente de forma oral. É muito interessante, né? Eu acho que o documento traz isso, porque é mais uma oportunidade de avaliar o estudante e não pelas vias, né, mais assim, tradicionais, pela forma escrita. Trazer essa prática oral também para ser utilizada como instrumento de avaliação. Eu acho que isso é muito rico. E pensar nessas ferramentas digitais
que podem favorecer, inclusive, o trabalho com a oralidade, né? Sei lá, por meio de fóruns, de debates, né? São muitas possibilidades para se trabalhar a oralidade também à distância. Sim, muitos professores têm relatado, inclusive, o uso de podcasts, né? Desses instrumentos aí enviados por WhatsApp. Eu acho que é muito interessante. E no caso do podcast, às vezes para nós, professores, parece que é meio difícil trabalhar, mas os estudantes, eles tiram de letra, principalmente utilizando o WhatsApp. É algo que para eles é muito simples, né, de ser realizado. E o trabalho final pode ser muito interessante. Perfeito. Então, o próximo ponto é trabalhar a autoavaliação. Considerando a importância da autonomia dos estudantes na realização das atividades não presenciais, a autoavaliação poderá ser um instrumento importante de ser utilizado. E aí, claro que aí o professor ele vai utilizar toda a criatividade dele, e que ele tem muita criatividade, para realizar essa autoavaliação do estudante. Pode ser através de um formulário que ele cria no Google Forms, pode ser através de um bloco de anotações do Teams, né? Então, são diversos os recursos disponíveis para realizar a autoavaliação. Muito bem. Diante de todos esses pontos importantes destacados desse documento orientador, nós vamos chamar agora para que vocês façam novamente considerações no chat. Gostaríamos que vocês comentassem agora quais são os pontos mais relevantes, o que vocês destacam como mais importante desses pontos que foram apresentados pelo documento. Vocês terão 2 minutos para realizar essa atividade. Nós tivemos bastante participação aqui dos professores. A professora Cleide, ela aponta o desafio com o novo e que todos nós temos que ser criativos nesse momento. Todos mesmos, inclusive nós aqui, né, que estamos também reinventando as nossas práticas. A professora Nancy fala da importância da interação de acordo com as possibilidades do estudante. E aí a gente volta naquela questão de que a avaliação ela não pode ser um processo de seleção e classificação, né? Mas ela tem que ser inclusiva. A professora Eliana fala sobre a questão da autonomia e da diversidade de instrumentos. Acredito que ela esteja falando da autonomia do professor ao selecionar esses instrumentos, essas ferramentas, e é isso mesmo, professora. E a professora Priscila, ela destaca a questão da valorização do empenho do estudante. Continuando essa discussão desse documento da COPED,
Para que vocês acessem ele, vocês podem entrar lá no site do Centro de Mídias. Então, Centro de Mídia, sp.educacal.sp.gov.br. E ao entrarem nessa página, em cima existe uma aba escrita Materiais de Orientação. Ao clicarem nessa aba, vai abrir uma nova página com diversos materiais e sugestões da rede, inclusive esse documento orientador. Vocês vão clicar, ele vai ser aberto e nós gostaríamos que, no momento oportuno, vocês fossem até a página 56. O que a gente encontra nessa página 56? Materiais de apoio e anexos. Vocês vão ver ali na tela. Vocês vão rolar a barra até o final e aí vocês vão ter ali habilidades selecionadas do primeiro bimestre. Ao clicar nesse link, ele vai abrir uma planilha de Excel com todas as habilidades selecionadas para o primeiro bimestre por componente curricular e por ciclo. Então, eu tenho tanto dos anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Muito bem. Pensando justamente no trabalho com essas habilidades que são essenciais para o primeiro bimestre, é que nós vamos propor, então, uma reflexão, uma atividade para unir, né, o uso da habilidade aos instrumentos e ferramentas que foram comentados durante a nossa formação de hoje. Tudo bem? Nós temos ali um exemplo da habilidade de arte, produzir textos de língua portuguesa, perdão. Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa. Então, quais as sugestões de ferramentas? Seriam o Autodraw e o WhatsApp. E a sugestão da atividade seria construir uma história em quadrinhos, utilizando primeiro o Autodraw e depois, para compartilhar com o professor, a ferramenta WhatsApp. E como seria a avaliação, então? Observando a coerência e a coesão dessa história em quadrinhos. Pensando nesse exemplo que a Letícia explicou para a gente, de uma habilidade, um instrumento em que eu posso avaliar essa habilidade, uma ferramenta que vai servir como suporte e um critério de como avaliar, é que nós vamos para a nossa próxima atividade de interação no chat. Nós gostaríamos que vocês considerassem a habilidade ali abaixo da área de linguagens e que vocês propôssem, seja por meio de mídias ou não, como que essa habilidade poderia ser trabalhada, citar o instrumento, a ferramenta, quais são os critérios para avaliação. Vocês podem, inclusive, colocar qual componente curricular vocês pertencem, para falar como esse acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem se daria a partir dessa habilidade. A habilidade que nós temos é a habilidade de arte, que diz apreciar jingles, vinheta, trilha de jogo eletrônico, trilha sonora, entre outros, analisando e reconhecendo seus usos e suas funções em diversos contextos de circulação. Para realizar essa atividade, nós teremos então 10 minutinhos. Não tem 10 minutos. Eu vou marcar, vou deixar nessa tela mesmo, tá?
Olha, Letícia, os professores trouxeram muitos exemplos muito interessantes, coisas que nem eu conseguiria imaginar. E aí a importância, né, desses momentos de troca, em que a gente se inspira pela experiência dos colegas, pelas ideias, e nós aprendemos juntos, né? Muitos professores falaram sobre o uso do podcast, associando a questão do jingle, das trilhas sonoras. A professora Verusca fala sobre o uso do YouTube com as trilhas sonoras. A professora Ana Lúcia fala sobre pesquisa, vídeo e música. A Anne Cristina, o trabalho com a releitura de gêneros já existentes por meio de paródias. A Juliana traz também o podcast, a paródia, a dança e vídeos. O William fala sobre pensar criticamente sobre o uso da arte no mercado. A professora Sônia fala sobre criar o jingle de um produto, fazer o vídeo com a apresentação. A Bruna traz vídeos de conscientização utilizando a ferramenta TikTok, trabalhando com as paródias, que está super na moda hoje, né? Os adolescentes adoram essa ferramenta. A Luciana fala também da questão da utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal. E entre outros, são muitas as possibilidades, né? E pensar também que, apesar de ser uma habilidade de um componente específico, ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, né? Eu posso comparar jingles ao longo do tempo, pensar numa visão histórica e crítica a partir das letras, da produção musical. Eu posso observar se o aluno consegue estabelecer relações entre as produções, os contextos. São muitas possibilidades para serem exploradas a partir de uma única habilidade, né? Perfeito. E é importante ressaltar também, professora Daniele, que esses instrumentos e essas ferramentas apontados, eles foram elencados para o desenvolvimento dessa habilidade em específico. É importante ressaltar que nem todo instrumento e nem toda ferramenta vai ser adequada para o desenvolvimento e avaliação de determinadas habilidades. É importante ressaltar isso. Exatamente. E aí voltamos lá na questão da clareza dos critérios e da intencionalidade pedagógica do professor, porque é isso que vai definir qual o melhor instrumento, qual a melhor ferramenta para esse processo. Perfeito. Pensando, por exemplo, na avaliação do engajamento e participação dos estudantes, nós vamos trazer aqui um exemplo muito interessante, que é o uso do diário de bordo, né? Ele muitas vezes é usado nos anos iniciais, mas por que não trazer essa prática para os anos fundamental, anos finais e ensino médio? O diário de bordo, ele é muito interessante porque ele pode ser usado virtualmente, por exemplo, usando o Teams, ou não, ou trazer o diário de bordo físico, em papel. Com certeza. Além do diário de bordo, nós também vamos falar sobre uma nova ferramenta. Talvez seja nova para alguns já podem conhecer, mas é uma ferramenta muito interessante que é o Padlet. Quer falar um pouquinho, Letícia, sobre o Padlet? É uma ferramenta muito dinâmica, o professor pode criar murais interativos com os estudantes, é uma ferramenta que é colaborativa, né? Os estudantes podem colaborar entre si, é muito interessante. O professor pode compartilhar músicas, links, realizar linhas do tempo e mapas interativos. Eu acho que os professores vão gostar bastante. É uma ferramenta muito interessante. Inclusive, ela pode ser compartilhada e utilizada a partir do Google Classroom, que já é uma ferramenta que tem sido utilizada por grande parte dos professores. Vamos ao vídeo, então, do tutorial? Vamos lá. Olá, eu sou a professora Érica e esse tutorial vai mostrar como que se utiliza o Padlet. Primeiro passo é acessar o endereço do Padlet. Em segundo, você vem aqui e pede para se registrar. No meu caso, eu já tenho login, então vou usar o login que eu já tenho. Para todas essas ferramentas educacionais, eu gosto de utilizar o meu login com a conta Google, para simplificar todo o processo. Então, assim que eu logo no meu mural do Padlet, ele mostra para mim os murais que eu já tenho criado,
né? Como, por exemplo, esse mural aqui. É um mural do curso de Informática Avançada, onde os alunos trabalharam o tema de regras de netiqueta. Cada grupo fez uma imagem abordando as regras e eles publicaram aqui no mural. E através desse mural, houveram interações, né? Então, utilizando o Padlet, a gente desenvolveu uma aula muito interessante a respeito desse tema. Esse é um exemplo de um mural já criado. Agora, a gente vai criar um mural do zero. Então, eu venho aqui nessa opção, fazer um Padlet. Aí, aqui eu escolho o tipo. Eu vou escolher como mural, que é o tipo mais simples. E aí, a partir disso, ele já está criado. Ele já vem com um título e um subtítulo provisório. E eu venho aqui e vou alterando. Então, qual vai ser o título? Tutorial sobre Padlet. Esse mural foi utilizado prontinho. Então, coloquei título, subtítulo, agora eu vou escolher um papel de parede, um plano de fundo, né? Eu gosto de imagens mais sóbrias, porque por cima do mural ficam muitas notas, né, com publicações dos alunos, então eu acho que o layout fica mais clean se você escolher uma imagem, né, com cores mais básicas, enfim. Eu gosto dessas imagens assim. Vou usar essa daqui. E aí, tá escolhido o meu papel de parede, eu continuo configurando. Aqui eu escolho um ícone, que aparece aqui no cantinho, para o meu painel. E aí eu digo se a atribuição vai mostrar o nome do autor. Quando houver uma publicação, se vai aparecer o nome do autor, qual é a orientação da nova postagem, né? Eu gosto de colocar que as novas postagens aparecem primeiro, do jeito que a gente já está acostumado com o feed de notícias. Se vai permitir comentário, eu gosto que permita comentário para facilitar a interação no próprio mural e se permite reações. Eu vou colocar uma reação aqui do tipo votar, para o aluno dizer se ele gostou ou não. Aqui eu vou configurar o endereço para que o aluno acesse esse painel. Então, eu vou colocar aqui tutorial. Por que eu usei o underline aqui? Porque como é um endereço de uma URL, não pode ter espaço, nem caracteres especiais e tudo mais. Então, agora eu vou para o próximo passo. Aqui eu vou configurar a privacidade. Eu vou deixar em segredo. O que seria isso? Todos os alunos que tiverem o endereço do Padlet, eles podem entrar, mas quem não tiver não aparece como público. E os alunos que acessarem esse painel, o que eles podem fazer? Eles podem ler, podem escrever, podem moderar. O que seria moderar? Moderar é quando a pessoa que acessa, ela pode adicionar mensagens, ela pode editar outros posts, tá? Mas eu não gosto desse tipo de formato. Eu gosto de colocar que o aluno possa escrever e aí o professor controla as configurações do mural. E aí, beleza. Configurei as privacidades, vou para o próximo. É isso. Agora o meu Padlet está pronto. Aí eu posso startar para publicar. Como que os alunos agora vão fazer para publicar nesse mural? Tá vendo que ele está vazio, né? Como que meu aluno faz para publicar? Eu pego esse link aqui, copio esse link e envio para o aluno, por e-mail, por WhatsApp, enfim. Qualquer canal de comunicação. Com esse link, o aluno acessa, ele vem aqui embaixo nesse botãozinho do mais e aí ele vai fazer a publicação dele. Tá vendo que parece um post-it? Aí ele vai colocar o título. E depois ele vai escrever a mensagem. Outra coisa legal é que além de escrever, eu também posso inserir arquivos, eu posso inserir links, né? Então eu vou vir aqui para carregar um arquivo. Aí eu vou carregar aqui o meu emoji do Bitmoji e aí ele vai aparecer na minha publicação. Feito isso, já está publicado no mural, eu clico aqui para encerrar, né? E aqui eu tenho a minha primeira postagem com o arquivo que eu anexei. Lembrando que os arquivos anexados, eles podem ser do tipo imagem, PDF, link de vídeo e tudo mais. Fica a critério de quem vai publicar. Aí aqui eu vejo as possibilidades de interação. Eu posso comentar, eu posso dizer se eu gostei ou se eu não gostei. E é isso aí, assim que a gente utiliza o Padlet, né, para dar suporte ao professor
quando ele quiser abordar os mais variados assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Valeu! Essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana, né? Ela é simples, é intuitiva para ser utilizada, não tem muitas dificuldades, né? Para quem não conhece. Lembrando que é apenas mais uma sugestão de outra ferramenta que pode ser utilizada pelo professor, caso ele ache interessante, adequado ou não. Nós gostaríamos agora, caso vocês consigam, tentar acessar o Padlet, verificar, ver o que vocês acham. E aí nós vamos dar um tempinho agora de 2 minutos para que vocês façam isso e comentem as suas impressões. Caso alguém já tenha acessado, já utilize, relate para a gente também sua experiência. Vamos lá então, 2 minutinhos. Voltamos. Muitos professores disseram que gostaram, que acharam bastante interessante essa ferramenta. O professor Walter falou que gostou, que achou bem fácil de utilizar. Muitos professores falaram que também não conheciam. E o professor Marcelo, ele ficou com uma dúvida se é preciso fazer o download desse programa. Na verdade, não é necessário, professor Marcelo. É só você acessar o link, ou você pode digitar Padlet no seu navegador, no Google, que ele já vai abrir a página e você já pode digitar e utilizar essa ferramenta online mesmo, sem ter que fazer nenhum download. Tudo bem? É uma ferramenta, professora Daniela, que promove muito a criatividade dos estudantes, ela é bem visual, interessante
E ela pode ser usada em todos os componentes curriculares e também em todas as áreas de conhecimento. Sem dúvida, e para os mais diversos tipos, né, instrumentos de avaliação, inclusive para autoavaliação, eu acredito que ele seja uma ferramenta bem interessante, né, do aluno expor o que ele aprendeu, as suas dificuldades, e é legal que por ela ser colaborativa, os alunos podem fazer comentários, se concordam, se discordam com os colegas, essa interação é bem bacana, né, que essa ferramenta possibilita. Perfeito. E ainda pensando nas plataformas digitais, vale relembrar que o documento orientador das atividades escolares não presenciais também traz uma lista bem interessante de plataformas que podem ser utilizadas pelos professores e pelos estudantes. Exatamente. Vocês podem acompanhar aí com a gente na tela, tem alguns exemplos. Esse documento ele foi atualizado nesta semana, então se vocês acessarem, vocês vão encontrar muitas outras sugestões. Pensando, né, na nossa área de hoje, área de linguagens, tem alguns aplicativos bem interessantes, por exemplo, o Dragon Learn, para ensino de língua inglesa. A gente tem o Estude, que é mais voltado para ensino médio, vai falar de questões de Enem vestibulares e conta inclusive com correção de redações. A gente tem o domínio público, onde a gente pode encontrar diversos livros, inclusive em outros idiomas, não só em língua portuguesa. Nós podemos pensar também em museus, né, que contam hoje com visitas interativas. O MAN, por exemplo, tem realizado um tour virtual online a partir do site. E uma coisa interessante que também aparece agora nesse documento é em relação ao Centro de Línguas. Eles também estão disponibilizando uma lista de sugestões de plataformas e aplicativos que podem ser utilizados, inclusive por todas as línguas que o Centro de Línguas oferece. É só vocês acessarem, se interarem, verificarem as possibilidades, são sugestões bem bacanas. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando, então, para o fim da nossa formação de hoje. A proposta é que façamos uma avaliação do nosso dia. Nós pedimos a vocês, professores, que compartilhem suas expressões utilizando um adjetivo no chat, pensando em todos esses elementos que foram tratados na nossa formação de hoje. Então, relembrando, né? Nós falamos da avaliação e do acompanhamento dos estudantes, de ferramentas e instrumentos que podem ser utilizados para realizar essa avaliação, os recursos e também pensando propriamente nas atividades que foram elaboradas na nossa formação. Nós teremos aí 2 minutos, é isso? Exatamente, 2 minutos para que vocês compartilhem as suas impressões conosco.
Olha, professora Letícia, diversos adjetivos aqui, estamos muito felizes com a participação, com a colaboração de vocês. Entre os adjetivos destacados, nós temos excelente, disse que a TPC foi produtiva, que foi inovadora. O adjetivo desafiador, sem dúvida, acredito que a palavra desafio, ela representa muito esse nosso momento para todos nós. Disseram que foi esclarecedora, foi uma TPC cheio de inovações e de aprendizagem e que trouxe novos exemplos, novas inspirações. Nossa, eu fico extremamente feliz com esses comentários. Eu espero realmente que nós tenhamos contribuído um pouquinho, que seja, né, para a formação do nosso professor, para que ele olhe para a avaliação de uma nova forma, né, ressignificando esse propósito. É muito importante, nós estamos vivendo realmente um momento que é desafiador, ninguém pode negar, né? Com certeza. Mas eu acho que estando juntos e realizando essas trocas de experiência e informações, eu acho que a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível. Exatamente. E aprendendo todos juntos, né? Esse é o mais essencial nesse momento, para a gente não se sentir tão sozinho em casa, tão distante de todo mundo. Espero que a gente, né, tenha conseguido possibilitar pelo menos algumas reflexões, alguns elementos no coletivo dos professores, para que a gente possa pensar e repensar em caminhos para que essa avaliação seja realizada da melhor forma. É isso, né? Nós agradecemos então a participação de todos, as colaborações no chat. E ressaltamos, então, essa importância de troca de informações, que é esse momento da TPC, né? Nós desejamos, então, a todos um bom dia e que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos no nosso próximo encontro. Até semana que vem. Um bom dia a todos.